Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar nessa hora, né? Para que a gente venha ter um bom entendimento da palavra, tanto eu como quem está ouvindo. Em nome de Jesus é que eu peço. Deus tem tocado meu coração aqui para falar de algumas palavras que eu já mencionei aqui, que eu já ministrei aqui. E a gente precisa obedecer, né? Hoje ele tocou meu coração aqui para falar de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Como eu sempre digo, né? Todas as palavras são muito importantes. E aqui Paulo está falando um pouco, né? Exortando, né? Aquelas igrejas às quais ele já tinha pregado a palavra, né? Porque não é só se converter, né? Não é só se converter. Se não tiver palavra, a pessoa acaba desistindo. Então a palavra é importante, né? Através da palavra é que temos o temor a Deus. Se a gente não lê a palavra, a gente não tem temor. A gente precisa entender, saber quem é, né, Deus, saber quem é Jesus, né, conhecer para a gente ter temor. Que a gente não pode ter temor de quem a gente não conhece. Né? E esse é o jeito da gente andar nos caminhos de Deus. Capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A importância da fé. Nós precisamos provar essa fé a Deus. Porque, irmão, falar é muito fácil, né? Falar que tem fé é fácil. E é por isso que a gente passa, às vezes, por muitas tribulações. É justamente para isso, para a gente provar a nossa fé. Tudo para Deus é com ações, não é só com palavras. Né? Então, por isso que a gente é aprovado, para ser aprovado. Mas só que muita gente acaba sendo reprovado. Né? Acaba desistindo, acaba deixando para lá e isso é muito sério. Nós precisamos ser aprovados. Por isso Deus fala, aquele que vencer, né? Aquele que vencer, que vai receber o poder de Deus, vai receber a vida com Deus, o que vencer. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Pelo poder de Deus, né? É Deus que nos escolhe. Né? Ninguém vai por livre e espontânea vontade. Deus escolhe. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A tribulação vai produzir a esperança, vai produzir todas essas coisas, a qual a gente tem que passar. Sendo aprovado, nós recebemos. É um tempo longo, bem eu sei disso. É um tempo longo. Muitas vezes porque a gente não dá ouvidos, e a gente, como eu disse aqui, a gente acaba desfalecendo, não desistindo, eu digo exatamente. Muitos desistem, né? Mas muitos desfalecem, né? E
e aí vai começar tudo de novo, né? Começa tudo de novo. Enquanto não passar por essa provação, vai sendo provado. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espírito Santo é dado para quem anda nos caminhos de Deus, é claro, né? Espírito Santo não anda em qualquer templo. Espírito Santo anda aonde está limpo. Então, se a gente ainda anda praticando as coisas da carne, óbvio que nós não temos o Espírito Santo. Tem muita gente que vai na igreja, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa, vai para a igreja, mas não se converte. Como é que o Espírito Santo anda num templo desse? Né? Nós precisamos colocar a palavra de Deus, como eu disse, no coração. Do coração vai vir o temor de Deus. E o temor de Deus nos faz vencer todas essas coisas. Esses pecados mais difíceis, se não tiver temor a Deus, fica bem difícil. Como disse, precisamos conhecer a Deus. Conhecendo Deus, nós precisamos, para a gente conhecer Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, conhecer Ele, né? Para a gente vir ter esse temor, para a gente conseguir vencer o pecado, para a gente receber o Espírito Santo, ou melhor, para a gente receber a vida com Deus. Porque se não tem o Espírito, não tem ainda vida com Deus. Se ele volta hoje, quem tem o Espírito vai, quem não tem, não vai. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Né? Ninguém quer morrer por um injusto, por um pecador. Vamos dizer, para a gente entender melhor, ninguém quer morrer pelo um cara lá da cadeia. Né? Nem o bem a gente quer fazer, que dirá ir lá morrer por ele. Mas foi mais ou menos isso que Jesus Cristo fez. Nós ainda pecadores, nós ainda inimigos, ele foi e se entregou por nós na cruz. Quem poderia fazer isso senão Jesus Cristo, imaculado, santo, sem pecado? Porque os pensamentos de Deus é diferente dos pensamentos do homem. É por isso que é bom a gente ler e entender todas essas coisas. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da vida, da ira. Vou ler de novo. Seremos, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É bem importante isso daqui. Salvos da ira. Da ira de quem? De Deus. Seremos salvos pelo sangue de Jesus da ira de Deus. Imagina isso. Imagina isso. Se não é Jesus Cristo.
É como eu disse aqui uma vez, é como se fosse assim, estamos num túnel indo, indo, até quando chegar a hora que, bum, cai lá dentro do buraco. Essa é a ira de Deus para aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Esse vai ser o fim para esses que não têm temor a Deus. Não é só ir na igreja, eu não estou falando de quem vai ir na igreja, estou falando de quem tem temor a Deus, de quem tem realmente o Espírito de Deus no coração. É desse que eu estou falando. Como mesmo a palavra diz, né? Será somente os remanescentes, poucos. Mas, infelizmente, a gente não vê um pastor pregando isso na igreja. É difícil. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Particularmente, eu nunca vi. Aí, como que a pessoa vai ter o temor a Deus se ela nem lê a palavra de Deus? Se não ouve na igreja, se não lê, vai ouvir isso aonde? De sorte que de vez em quando Deus levanta uns, né, para pregar, e são poucos dos que ouvem, os que estão a fim de ouvir a palavra, porque vê quando é palavra já pula, já não quer saber. Se é profecia, aí fica lá, esperando as profecias que muitas das vezes nunca acontece. Como aconteceu comigo também quando eu me converti. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo eu tive palavra. E a gente vai entendendo melhor as coisas. Muitas das vezes a gente quer respostas, quer profecias, a gente encontra aqui na palavra. Não é através de homens que a gente vai conseguir essas coisas, mas sim através do Espírito Santo de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eita glória! Salvos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos para quem crê realmente e anda nos caminhos de Deus. Pelo sangue do Cordeiro. Só assim para sair desse lugar. Só assim, vamos dizer assim, só assim para sair desse corredor da morte. Que a gente não vê, na verdade. Muitos não veem, quer dizer. Muitos sabem, mas a maioria não sabe. Que aqui é uma passagem, é tipo um corredor. E se a gente não abre o olho, se a gente não se converte, vai indo, vai indo, vai indo. Até não somente cair lá no final, mas pode cair aqui agora, né? E ainda tem isso. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer, não sabe, ninguém sabe. Não tem idade certa, né? É qualquer hora. Qualquer hora. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não tinha. É muito importante que a gente venha entender isso. Não tinha reconciliação. Reconciliação. Não tinha. Foi através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é que veio a reconciliação.
Antigo Testamento era sangue de bodes, de animais, que se aspergia sobre as pessoas, né? Para apagar os pecados. Até que viesse o nosso Senhor Jesus Cristo e desse a vida, imaculado, santo, porque sangue de animal não pode salvar. Então, a reconciliação só veio depois de Cristo. E já tem mais de 2000 anos, e tem muita gente dentro da igreja que ainda não percebeu isso. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos mais da lei. Quer dizer, não precisamos ficar pregando a lei. Precisamos cumprir a lei. Precisamos saber a lei. Sim, precisamos saber a lei para a gente não pecar. Mas se ficar pregando somente as coisas da lei, que não pode salvar, como que a gente vai ser salvo? Se a reconciliação veio por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que veio depois, não antes. É muito importante que a gente venha entender de uma vez essas coisas. Né? Como eu já disse outras vezes aqui, quer pregar Antigo Testamento? Prega a lei lá, prega a lei. Mas fala das boas novas de Jesus Cristo. Porque se não falar das boas novas de Jesus Cristo, ficar só lá, não salva, não edifica. O que edifica é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que edifica. É isso que enche a igreja. E aí sai da igreja com a botija cheia. Mas fica lá pregando aquelas coisas que não pode salvar. Sai vazio. Aí quando chegar o noivo, não dá tempo. Não dá tempo. A gente já tem exemplo disso aqui na palavra. Não é? Das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 loucas. Quem conhece a palavra sabe. Versículo 12. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Não tinha lei e também não tinha pecado, mas a morte reinou. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que é até a hora que ele escreveu a lei. Mas, vamos lá. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. É muito importante essa passagem aqui. É pena que não dá para falar muito disso. O qual é a figura daquele que havia de vir. Vou ler de novo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Jesus Cristo. É bom ler, né? Ler e pedir para Jesus Cristo, para Deus, para o Espírito te abrir a mente para você entender isso daqui. Porque nem dá para falar, né? Nem dá para falar. Porque senão já viu, né?
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos, né? Então o pecado entrou no mundo por um só homem, né? Mas aí veio Jesus Cristo, né? E também entrou a graça, entrou o poder, entrou salvação por um só homem. Porque ele veio também como homem, né? Quando ele passou lá na cruz, quando ele morreu na cruz, ele morreu como homem, né? Para poder salvar o povo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Jesus Cristo aqui passou, né, por essas muitas ofensas. Bem a gente sabe, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Deus sabe muito bem das coisas, né? Deus sabe muito bem fazer as coisas, né? Quem ia saber de uma coisa dessa? Só Deus, né? Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olha que coisa linda. É meio difícil de entender isso, né? Por quê? Porque que pela ofensa de Satanás todos herdaram o pecado. Porque Deus queria colocar todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, mas nem todos querem. É como se Deus tivesse pego toda a sua criação, colocado em um só lugar, para crerem, né, nas obras do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos isso, né? Para crer. Aqueles que crê é como uma peneira mesmo, né? É separar o joio do trigo. É bem isso, como diz a palavra. Separar o joio do trigo. Todos debaixo da desobediência. Né? Para que os que creem, né? Para separar ali o joio. É lindo, né? Demais a gente começar a entender essas coisas de Deus, né? É muito lindo. E até para mim foi um pouco difícil de entender isso. Mas por que por um homem só vir o pecado no mundo? Que injustiça é essa? A gente chega a pensar essas coisas, né? A gente que estuda bastante, a gente pensa essas coisas. Mas aí Deus vai mostrando pra gente o que é, qual é a profundidade de tudo isso, na verdade. Né?
é colocar todos debaixo, né, do pecado, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Só que a gente tem livre-arbítrio, né? Às vezes é bom o livre-arbítrio e às vezes não é, né? Mas a gente tem livre-arbítrio, cada um vai pagar pela sua própria obra, né? Quem crê será salvo. Quem não crê vai pagar preço. É assim. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eita glória! Onde o pecado abundou nas obras de Satanás, aí superabundou as obras do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus para salvação. Olha que coisa linda. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Não, já falei isso um monte de vezes, vou falar de novo, porque tem que falar. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outra religião, não existe outro Deus. Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele fala assim, porque Pai está nele. E ele está no Pai. Então ninguém vem ao Pai. Por isso temos que crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque conhecemos Jesus? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando a gente é batizado, por isso que precisamos confessar. Não adianta ser batizado bebê, porque bebê não sabe de nada. Né? Se a gente vai ser batizado na morte de Cristo, nós precisamos confessar que Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Não é? Se a gente não confessa, a gente não está concordando. Então não adianta. E nem muito menos quando apresenta lá no altar. Quando apresenta no altar é uma coisa. Quando é batizado por sua própria vontade e, né, como eu falei, a gente falar que crê em Jesus Cristo, né, pela nossa própria boca, é outra coisa. Por isso precisamos ser batizados. E também batizados no Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é como se fosse um selo, vamos dizer assim. Né? É como se fosse um selo. Está selado. Pá. Quando chegar a vez dele, já vai direto para a glória de Deus. Ou para o seio de Abraão. Né? Mas se não tiver esse selo, se não tiver espírito, é complicado. Precisamos então, se não temos ainda, se você sabe que você não foi batizado com o Espírito Santo, precisamos fazer o quê? Conhecer primeiro ele. Conhecer, ler a palavra. E se ajoelhar e orar. Eu conheci um testemunho de um homem que ele chegava a orar 5 horas por dia. Por dia.
para que Deus batizasse ele com o Espírito Santo. E foi lindo aquele testemunho. E ele foi batizado. Foi lindo demais o que ele fez. Ele não cria em Deus. Não cria. Mas quando ele creu, ele queria ser batizado de qualquer jeito. E ele foi batizado. E ele, né? Na verdade, nem foi ele que contou o testemunho. Foi uma filha dele que contou o testemunho. Foi lindo. E por quê? Porque ele conheceu, leu a palavra, talvez. Não sei, né? Isso eu não fiquei sabendo. Mas a gente tem que ter o Espírito Santo para a gente ser salvo. Né? Existiu casos que a gente não compreende, mas Deus sabe de todas as coisas. Também a gente não sabe quem era aquela pessoa e se ele era convertido e acabou virando um ladrão. Foi aquele que foi crucificado na cruz com Cristo. Um deles, né, foi salvo, porque Jesus mesmo falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Existem casos e casos, só Deus para entender essas coisas. Né? Então, como eu disse, eu não sei, e a gente não sabe porque a Bíblia não fala, quem era aquela pessoa que estava lá. Se ele era crente, se ele não era, se ele cria em Jesus, cria, porque ele falou lá, né, na hora lá. Mas, na regra geral, a gente sabe que tem que ser batizado e ter o Espírito Santo. Ser batizado também com o Espírito Santo. Para que a gente vai arriscar, né? Para que vai arriscar? Se você não sabe, a gente não sabe. Se é pela natureza, vamos então ser batizados. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte. Fomos sepultados com Cristo no batismo da morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nos caminhos de Jesus Cristo, né? Fazendo a obra de Jesus Cristo, quer dizer, amando o seu próximo como a ti mesmo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o velho homem foi com ele crucificado. Eita glória! A partir do momento que a gente é batizado, nós precisamos matar, na verdade, o velho homem. Né? Matar o velho homem e andar em novidade de vida, assim como Jesus andou. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então tem que desfazer esse corpo mortal, esse velho homem, não mentindo, não se prostituindo, não bebendo, né? Se embriagando, eu digo, não praticando essas coisas, né? A ira, brigas, contendas, todas essas coisas, porfias, como Paulo mesmo fala na palavra. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas será que a gente vai viver com ele de qualquer maneira? Não, claro que não, né? Cristo é puro, é puro. Ele é pura luz. Então a gente tem que andar como ele andou, né? Embora é difícil. Nós somos homens pecadores, mas por isso ele intercede por nós inexprimivelmente com Deus. Porque ele conhece, ele passou aqui, ele sabe como é.
Mas isso não quer dizer que temos que ficar pecando sempre, sempre batendo na mesma tecla que a gente não vai ser salvo. Pecar involuntariamente é uma coisa, agora ficar pecando, sabendo que está pecando aí, né? Se ainda não conseguiu se converter, primeira coisa que vai fazer é ler a palavra de Deus. É ler e orar e pedir para Deus discernimento. Para entender. O entendimento é que vai te trazer, como eu disse, o temor. E a gente vai conseguindo se distanciar dessas coisas. E a gente vai conseguindo mudar, quero dizer. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Eita, glória a Deus! Onde está a morte, o seu agrilhão? Não é? Deus venceu a morte. Então já não tem poder sobre ele. Olha que coisa linda. E se a gente anda com ele, também a gente vence. A gente também vence a morte. Mas precisamos andar com ele, né? Como ele andou. E como a gente já nem vê mais, a gente não vê mais não, a gente não viu mesmo, né? A gente não viu, a gente crê pela fé, pela palavra. Crê pela fé. E para ter a fé precisamos saber quem ele é, né? É só assim. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Eita, glória a Deus. Coisa linda, né? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Tem que se desligar logo do pecado, né? Quando já foi batizado, né, nas águas, então precisa se desligar disso. Não tem segunda chance, né? Se a gente morrer hoje ou amanhã, acabou. Se a gente estiver no pecado, vai fazer o quê? Se a gente conhece a palavra, ainda pior ainda. Porque aí a gente não levou em conta o sacrifício de Deus na cruz por nós. E o salário do pecado é a morte. Paulo fala disso aqui. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo o nosso Senhor. Eita glória! Se não tiver Cristo, se não tiver fé em Cristo e se não crer que Jesus Cristo é o único Senhor, também pode ler a Bíblia 300 vezes. Vai ficar na letra. A letra mata. Sabia? Pode ler 300 vezes. Pode andar como uma biblioteca ambulante. Saber a Bíblia inteira. Mas se não crê em Jesus Cristo, está morto. A letra mata. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. É até bom, né? Quem ainda não conseguiu se livrar dos pecados, ouvir essas palavras, ver se
põe no coração, né, de ler, de entender, para se livrar de uma vez por todas dessas imundícias, de como eu falei, né, o salário do pecado é a morte. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Quem são os mortos? São os que ainda não receberam o dom do Espírito Santo de Deus. Esses são os mortos. São os que não se converteram de coração ainda. Esses são os mortos. E são muitos. E se está dentro da igreja e ainda não se converteu, não se converteu. Não é? Nem tampouco apresentei os vossos membros aos pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Quem anda debaixo da lei está debaixo do pecado. Quem ainda pratica essas coisas da lei, ainda estão debaixo do pecado. Né? A lei veio provisoriamente até Jesus, por causa da iniquidade dos homens. Mas como eu disse, a lei não salva. O que salva é a fé, é o sangue do Cordeiro, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra mata. Sempre eu vou ter que ficar falando isso aqui. Não adianta ir para a igreja, pregar lá, que é uma maravilha, mas se não tem Espírito de Deus, de nada vai servir. A letra mata. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servo, olha isso. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou Jesus Cristo, ou Satanás. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida eterna. Ser obediente. Né? Se você está aqui ouvindo essas palavras, Deus tocou seu coração para ouvir, agora você sabe dessas coisas, então põe no seu coração de mudar, porque nós precisamos não somente ouvir, nós precisamos praticar, nós precisamos mudar. Se a gente só ouve e não pratica, não muda, continua a mesma coisa, não põe no coração, não tem temor, aí fica impossível, né? E de novo eu vou falar, o salário do pecado é a morte. Vou ler de novo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida eterna? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
Cada um precisa pegar a palavra de Deus e conhecer essa forma de doutrina. Porque essas coisas a gente não mais ouve dentro da igreja. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. A liberdade do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Se a gente era do mundo, né? Servia Satanás, até conhecer Cristo. Escuta bem isso. Até conhecer a palavra, a doutrina de Cristo. A gente andava no mundo, servia ao diabo, né? Apresentava os nossos membros para a obra da morte. Mas agora estamos em Cristo Jesus, então precisamos apresentar os nossos membros para obras da vida. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais, se é que se envergonha, né? Porque o fim delas é a morte. O fim das obras carnais, prostituição, bebedice, comer muito, mentira, idolatria e muitas coisas que era para a morte, né? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Eita glória! Mas o dom gratuito, Jesus não cobrou nada. E nem cobra. Nem cobra. Quando você for em algum lugar que estiver cobrando alguma coisa, não precisa pagar. Né? Se for para ir buscar, né, verdadeiramente Deus, não tem que pagar nada. É tudo gratuito. Jesus não cobrou nada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus, né? Faltando só um pouquinho aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. É muito importante isso. Que a lei tem poder, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei é o Antigo Testamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, chamada adulta se for de outro marido, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Você entende isso daqui?
Ele deu exemplo da mulher com o marido, agora ele está falando de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então agora a gente já não tem mais aquele marido, quem não peca, né? Não tem mais aquele marido, aquele velho homem, aquele pecador. Estamos livres dele, está morto. Então, aquele morto está morto, agora é Cristo que reina em nossos corações. Então, agora nós seremos de outro marido, quando a gente pratica as obras de Deus. Mas enquanto a gente vive no pecado, ainda a gente é desse morto. Para a gente se libertar, né, se livrar desse morto, nós precisamos então matar ele para a gente ter um novo marido, que é Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, né? É aquilo que eu falei. Que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estavas na carne, as paixões do pecado, que são a lei, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha que coisa. Né? Vou até ler de novo. Porque quando estavas na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, que é o velho homem. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos de novidade de espírito e não na velhice da letra. Eita, glória a Deus! Velhice da letra. O que é velhice da letra? Antigo Testamento que não pode salvar. Não se pode salvar se aspergindo sangue de animais sobre as pessoas. Esta era a lei que eles tinham, que não podia salvar. Mas agora, nós que estamos aqui hoje, temos, né, essa reconciliação pelo sangue de Jesus. Isso é para a gente saber o tamanho da profundidade. Muitos não tiveram essa oportunidade. Tiveram leis que não podia salvar, mas hoje a gente tem mandamentos que podem salvar. Bem, eu queria que as pessoas entendessem bem essas coisas e se entende, pelo menos compartilhar uma obra dessa, porque não é minha. Eu estou lendo o que Jesus Cristo me mostra na palavra. Para as pessoas entenderem de uma vez e se converter a Deus. Mas poucos, aliás, ultimamente não está tendo ninguém para ajudar a fazer a obra, para compartilhar. O povo parece que tem vergonha. Mas fazer o quê, né? Deus sabe de todas as coisas. E até aqui, né, que Deus me tocou o coração para fazer essa obra hoje, foi de grande valia, eu tenho certeza. E se puder, compartilhe, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus. Uma palavra dessa que Deus toca o nosso coração para fazer, precisa ser compartilhada. Porque coisas que não tem fundamento, tá cheio de gente compartilhando por aí, né? Mas é assim, que nosso Senhor Jesus Cristo venha tocar os corações. Em nome de Jesus eu agradeço.